Pai Javá, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja que vocês são inscritos nesses dois canais. Vamos começar o culto aqui em 27 de 1 de 2026, terça-feira, nesse canal Simão da Silva Souto Simão, e o outro canal Pastor Simão, Igreja Ministério chama de Fogo Fé, esses dois canais somente. 27 de 1 de 2026, terça-feira, o horário que nós vamos começar, 15h55, o João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Jeová, para que o Filho de Jeová seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornam para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dormes, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha ao encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Maria a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedir a Javá te concederá. Javá tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha que interessante. Até Marta sabia que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar. Até ela profetizou a ressurreição dos mortos quando Jesus voltar. Interessante isso, né? Continuando, disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, filho de Jeová, que havia de vir ao mundo. Dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde a puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou, disseram para os judeus: Veja como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Jeová? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo
a Maria e que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. Os fariseus formam conselho para matarem Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Depois os principais sacerdotes, os fariseus, formaram conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Javá que andava disperso. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus depois já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece, não virá festa? Ora, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para o prenderem. Então, nós aprendemos a ressurreição de Lázaro, nós aprendemos os fariseus formam conselho para matarem Jesus, é isso que nós aprendemos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então é isso aí, meus irmãos, até o próximo culto da noite, que eu estarei de volta, porque eu estou arrumando aqui o relógio da água da igreja aqui, né, trocando os 15 encanamentos para melhorar a passagem da água. E à noite eu estou de volta com tudo aí. Até o próximo culto e o próximo vídeo. O Jesus daqui cura, liberta e salva. Ressuscita morto. O meu Jesus dessa igreja aqui, da sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, fica na rua Armindo Pereira, número 340, em São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. O Jesus verdadeiro daqui cura, liberta, salva e ressuscita morto. Ainda ele faz milagre nessa igreja aqui, porque até hoje eu vejo milagre e vejo sinais. O Jeová daqui trabalha, o Jesus daqui trabalha, o Espírito Santo daqui trabalha. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dessa igreja aqui trabalha até hoje e continuará trabalhando. Vamos agradecer, soberano Jeová, o Jesus Cristo, Espírito Santo. Abençoe somente meus inscritos, esse culto completo, nesta tarde de hoje abençoada. E abençoa também essa minha irmã, meu irmão, minha amiga, que são dizimistas e ofertantes dessa obra. E todos estão ajudando essa obra. E todos que estão ajudando. Amém e amém. Até o próximo culto da noite. Continuarei aqui arrumando os encanamentos da água aqui da igreja aqui. Aí aqui não para não, meus irmãos. Aqui a obra continua.